Hoje a gente vai falar sobre transmissão em corrente contínua. A gente vai ver quais são os principais fatores que fazem com que a transmissão em corrente contínua não engrene aqui no mercado brasileiro. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai falar sobre o porquê que a transmissão em corrente contínua ela não é espalhada aí no mercado brasileiro, porque ela não é tão popular aqui dentro do Brasil, apesar de já existir há vários anos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal. Se você quer mandar alguma dúvida pra gente, você pode deixar aqui embaixo nos comentários ou então manda pra gente através do Instagram. Então se você não nos segue no Instagram, segue a gente no Instagram para que você possa mandar a sua dúvida e também receber o conteúdo disponibilizado por lá. Também não deixe de curtir esse vídeo, isso é muito importante para que a gente possa continuar fazendo cada vez mais vídeos como esse para você e para que todos possam continuar aprendendo, beleza? Então bora pro vídeo. Então o que é o sistema em corrente contínua? É um sistema HVDC, como ele é chamado. É um sistema basicamente onde você tem transmissão, você tem uma linha onde transmite e o outro terminal, o terminal de carga, dois terminais e uma linha, assim como é em corrente alternada, só que com características diferentes. Enquanto no sistema de corrente alternada a gente utiliza tensões e correntes com a frequência de 60 Hz, no sistema em corrente contínua a gente não tem essa frequência, a gente tem um sistema em frequência zero. Então, no sistema de corrente contínua, a gente tem um ponto de geração, geralmente uma usina de geração, a gente tem transformadores de acoplamento, o sistema retificador, que é o responsável por transformar aquela tensão alternada numa tensão contínua, e aí a gente transmite isso ao longo de uma linha de transmissão. No outro terminal, a gente tem que ter um terminal inversor, que é para poder pegar essa corrente com a frequência zero, numa corrente contínua, e transformar novamente numa corrente alternada com a frequência de 60 Hz, que é a frequência utilizada no Brasil. Então a transmissão em corrente contínua é uma transmissão ponto a ponto, onde você tem um terminal ali fonte e um terminal carga, assim como é a transmissão em corrente alternada, só que na corrente alternada a gente pode ter ali o seccionamento, a gente tem derivações, e na corrente contínua não, realmente é uma transmissão que vai do ponto A até o ponto B. E a transmissão em corrente contínua, pessoal, não é uma coisa nova aqui no Brasil. Apesar da gente não ter muitas linhas em operação, isso não é uma coisa nova, tá? Estou com o meu computador aqui e vou passar as informações para vocês que eu levantei em relação ao sistema de corrente contínua que a gente tem aqui no Brasil. Pessoal, o sistema de corrente contínua foi implantado pela primeira vez aqui em 1986, com duas linhas de transmissão em 600 kV, com a potência de 6.300 MW, que vai de Foz do Iguaçu até São Paulo, que é para aproveitar aquela parcela de energia que é gerada lá em Foz do Iguaçu, lá na usina de Itaipu, aquela parte do Paraguai que ele não aproveita no Brasil, pega, compra uma parte da energia do Paraguai, só que o Paraguai é em 60 Hz, então a gente tem que retificar isso e aproveitar aqui no Brasil em 60 Hz. Então a gente precisa desse sistema de transmissão em corrente contínua, a gente utiliza isso lá em Foz do Iguaçu, entre Foz do Iguaçu e São Paulo. Essas foram as primeiras linhas que foram implantadas aqui no Brasil, isso em 1986. Então veja que já tem mais de 35 anos essas linhas em operação aqui no Brasil. Em 2011 foram empregadas novas duas linhas de transmissão aí entre Porto Velho e Araraquara, também em 600 kV e com a mesma potência lá das linhas que saem de Foz do Iguaçu. E em 2017 a gente tem as linhas mais novas, que são aquelas linhas que saem lá de Belo Monte, duas linhas em corrente contínua em 800 kV, um nível de tensão maior que a gente tem aqui no Brasil, mais elevado é em 800 kV em tensões e correntes contínuas, cada linha com a potência nominal ali de 4.000 MW entre Belo Monte e São Paulo. Então veja que durante todo esse tempo, aí 35 anos, desde a primeira linha em operação até 2021, que a gente está falando aqui, a gente tem 35 anos e apenas 6 linhas em operação. Caso tenha mais alguma linha que eu não coloquei aqui nesse levantamento, por favor, não deixa de colocar aqui embaixo nos comentários, a gente atualiza, não tem problema nenhum. O importante é passar a informação corretamente e essa é a informação que eu tenho do levantamento que eu fiz. Então, aqui no Brasil, a gente tem aí mais de 10.000 quilômetros de linha de transmissão em corrente contínua e mais de 21 gigawatts de potência instalada. Então, se a gente observar apenas esses números, a gente vê que a transmissão ela tem uma certa importância, sua capacidade é muito grande. Mas o porquê
que essas linhas não engrenam, né? Por que que a gente só tem apenas essa quantidade de linhas e o nosso sistema não é formado por muito mais linhas em corrente contínua? Eu acho que o primeiro ponto que vai contra a transmissão em corrente contínua é que todo o sistema é feito para corrente alternada, né? Desde a geração, passando pela transmissão, a distribuição até o consumo. Nas nossas casas a gente consome energia em corrente alternada, tá? Então você introduzir uma nova cultura, uma nova tecnologia realmente é uma coisa difícil de acontecer, é uma coisa custosa, é uma coisa que a gente precisa vencer a própria cultura da população, a cultura das empresas, né, de uma forma geral. Então é uma coisa que realmente é difícil de implantar. É claro que a gente está falando no sistema de transmissão, né, nas nossas casas, dificilmente isso vai acontecer, mas é claro que você tem um sistema todo voltado para a corrente alternada, né, um sistema trifásico, torna mais difícil a transmissão em corrente contínua. E quando é que a corrente contínua é mais vantajosa? Vê bem, o sistema de corrente alternada a gente tem basicamente ali 3 fases, tá? Então a gente vai ter linhas de transmissão aí que vão lançar 3 cabos ao longo da linha de transmissão por muitos quilômetros, tá? A gente vai ter uma estrutura que precise acomodar esses 3 cabos, cadeias de isoladores, conexões, transformadores, tudo voltado para um sistema trifásico. Então, em linhas de tensões muito elevadas, ali da ordem de 500 kV, onde essas linhas se tornam muito longas, as potências são muito elevadas, acaba que o custo dessas linhas é muito elevado. Então, o sistema de transmissão em corrente contínua, ele passa muitas vezes a ser vantajoso em tensões muito elevadas e em distâncias muito longas. Existem alguns estudos aí que mostram, né, inclusive a USP realizou um estudo que mostra que o sistema de corrente contínua é mais vantajoso a partir de uma distância de 1.500 km. Existe um outro estudo também um pouco mais recente que diz que o sistema de corrente contínua ele é mais vantajoso a partir de 1.000 km. É claro que vai variar, né? Claro que depende da linha, né, da referência que você está comparando, mas a gente percebe que a distância, ainda assim, né, independente se for 1.000 km ou 1.500 ou no meio disso aí, né, uma média dessas duas vai estar provavelmente nesse intervalo, mesmo assim essa distância ainda é muito elevada, né? A maioria das linhas que a gente tem em operação, elas têm uma distância, né, um comprimento menor do que 1.000 metros. Então o sistema de corrente contínua ainda enfrenta essa barreira de ser mais econômico apenas para grandes distâncias, muito por conta da tecnologia que é empregada, né? Esses conversores e retificadores ainda têm um custo muito elevado. Outro ponto que é importante a gente falar aqui é a questão da confiabilidade. O sistema HVDC é muito usado com tensões muito elevadas, da ordem de 600 e 800 kV. Então, quando a gente tem uma tensão muito elevada, é porque a gente precisa também transmitir uma potência muito alta. E essa potência muito alta, se a gente coloca apenas em uma única linha, né, um único canal de transmissão, a gente cria ali um problema de confiabilidade. Por quê? Porque quando essa linha em algum momento ficar indisponível, o impacto disso vai ser muito grande, tá? Você vai ter ali gigawatts concentrado em uma única linha. Se você perde essa linha, provavelmente você vai derrubar uma grande parte aí do sistema elétrico. Então você cria um certo problema de confiabilidade, não só pela questão da operação, quanto dos equipamentos que estão sendo utilizados e ainda precisam de uma melhor preparação, uma melhor adequação ao sistema elétrico. Aliado aí o problema de confiabilidade, a gente pode falar também da indisponibilidade. Essas linhas que saem lá de Belo Monte, né, que começaram a operar em 2017, tem apenas 4 anos agora e elas já tiveram algumas vezes indisponíveis por causa de problemas nos conversores. Então é uma coisa que isso ainda precisa ser trabalhado, nessa questão da tecnologia que vem sendo empregada, né, da forma de operação, tudo isso precisa ser levado em consideração. E o retrato que a gente tem até agora com essas linhas é esse, né, de algumas indisponibilidades em determinados momentos, o que causa uma maior insegurança, né, de colocar mais linhas como essa em operação. E para fechar esse vídeo, a gente pode falar também da questão da manutenção. A gente tem mais de 10.000 subestações no Brasil, entre geração, transmissão e distribuição, todas em corrente alternada, né, e algumas em corrente contínua. Então a gente tem aí uma gama enorme de equipamentos que a gente precisa da manutenção, né? As empresas precisam da manutenção, equipamentos que já são consolidados, equipamentos que já são conhecidos e muitas vezes as empresas não fazem a manutenção correta. É claro que isso não é um problema do sistema HVDC, mas é uma questão que precisa ser levantada, né? Porque para colocar o sistema HVDC, a gente precisa introduzir conversores de potência, a gente precisa de vários filtros, a gente precisa de uma série de equipamentos para poder viabilizar o sistema HVDC. Então você introduzir novos equipamentos, além de todos esses que já existem no sistema, isso vai complicar um pouco mais a manutenção.
Talvez não complicado, mas com certeza vai ser muito mais trabalhoso, né? Sempre que a gente coloca novos equipamentos em operação, é uma nova preparação que a manutenção precisa ter, é uma nova preparação que todo mundo que está ali envolvido precisa ter para poder tornar aquele equipamento viável e colocar ele em operação. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje a gente falou sobre o porquê que o sistema de corrente contínua ainda não é tão viável aqui no Brasil. A gente colocou alguns pontos que justificam a sua não utilização. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve aí no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Também segue a gente no Instagram para que você possa receber o conteúdo disponibilizado lá no Instagram. Se você quer mandar alguma dúvida também, você pode falar com a gente também através do Instagram. Não deixa de curtir esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, né, de subestações e sistemas de alta tensão. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.